e com certeza vamos retornar bem debaixo da graça de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, primeiro capítulo. Glória a Jesus. Versículo 34, a seguir até o 38, diz assim a palavra de Deus. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão? E respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Gostaria de repetir o versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Vamos falar todos juntos? Porque para Deus nada é impossível. Os irmãos podem tomar os assentos. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos essa passagem, nós temos um mensageiro da parte de Deus, um anjo enviado por Deus, trazendo uma notícia para a Virgem Maria sobre o cumprimento de uma promessa, sobre o nascimento do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que Deus, Ele sempre trabalha, ou sempre age na história da humanidade baseado em uma promessa. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Deus prometeu dar para Abraão e a sua descendência a terra de Canaã. Deus prometeu o derramamento do Espírito Santo, que teve o seu cumprimento no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida ali. E o Messias prometido por Deus a Israel seria o resultado ou fruto de uma promessa que já tinha sido feita por Deus desde o Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, e como resultado da desobediência, mas como Deus não foi pego de surpresa, Deus prometeu naquele dia que da semente da mulher nasceria um homem, haveria de nascer alguém, porque seria da semente da mulher, significa que seria um ser humano. E essa pessoa que haveria de nascer, a promessa de Deus era que ele ia pisar na cabeça da serpente. E a história da humanidade segue o seu curso, e ao longo da história Deus foi dando mais detalhes desta promessa. Esta semente da mulher, aquele que haveria de nascer, depois Deus revelou que seria da descendência de Abraão. Depois Deus revelou que seria da tribo de Judá. Ao longo da história, Deus foi revelando alguns detalhes a respeito do nascimento de Cristo. Deus falou a cidade, prometeu, fez a promessa da cidade que ele haveria de nascer. E isso não é difícil para Deus, porque a Bíblia diz que Deus conhece o fim desde o começo.
Então Deus falou, ele vai nascer na cidade de Belém. O profeta profetizou dizendo: e tu, Belém Efrata, posta que entre as menores de Judá, mas de ti me sairá o rei. Deus também revelou que aquele que haveria de nascer reuniria em sua pessoa duas naturezas. Ele teria uma natureza divina e teria também uma natureza humana. Não seria duas pessoas, mas uma só pessoa com duas naturezas. Isso está profetizado pelo profeta Isaías, quando Isaías disse: o menino nos nasceu, o filho se nos deu. O menino que nasce fala da natureza humana de nosso Senhor Jesus. E o filho que é dado fala da sua natureza divina, muito bem representado na Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira que representava a presença de Deus no meio do povo. E aquela arca, símbolo da presença de Deus no meio do povo, era composta de dois elementos, do ouro e da madeira de acácia. A madeira falava da natureza humana, apontava para a natureza humana de Jesus, enquanto o ouro apontava para a sua natureza divina. E quando Maria ouve estas palavras, este anúncio, estas novas dadas pelo anjo sob as ordens de Deus, nós estamos vendo ele anunciar o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito há mais de 3.000 anos. Maria teve o privilégio e a graça de ser escolhida por Deus para que através dela viesse ao mundo, ou através dela se cumprisse uma promessa que Deus havia feito, da vinda a este mundo da semente da mulher, que haveria de esmagar e pisar na cabeça da serpente. E quando o anjo dá a notícia, a boa nova para Maria, ele diz que ela ficaria grávida, gestante, haveria de nascer um filho, gerar um filho. E Maria então questiona com o mensageiro, com o anjo de Deus, dizendo: olha, como isso vai acontecer, como se dará isso, visto que eu não conheço varão? E o anjo do Senhor responde para ela, fala: olha, virá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre a promessa. Deus não é como os homens, que promete e às vezes não cumpre, mesmo que queira às vezes cumprir, não consegue cumprir a promessa. Mas o nosso Deus é fiel, e quando Ele promete, Ele cumpre a promessa que Ele faz. E quando nós lemos este texto, nós percebemos algumas verdades implícitas, alguma doutrina implícita nesse texto. Deus, Ele se revelou dessa forma nas Escrituras. É assim que o Espírito Santo, na sua sabedoria, decidiu comunicar as verdades de Deus a nós. Os irmãos vejam que Deus, Ele trabalha através de processos. Deus é um ser processual. A revelação bíblica, ela foi construída de forma gradual, gradativa. Imagina se Deus revelasse tudo de uma vez. O homem, a humanidade, não estava preparado para conhecer ou entender a plenitude da revelação divina. Então Deus foi revelando parte. E assim que as pessoas estavam preparadas para uma nova etapa da revelação de Deus, Deus ia trazendo mais luz, clareando e informando mais, de forma mais minuciosa, aquilo que Ele estava para fazer. Veja que no Antigo Testamento nós temos um versículo que fala
unidade de Deus. Infelizmente, o homem, depois da queda do pecado, envolveu com a idolatria, e Deus então chama Abraão, e através de Abraão surge a nação de Israel, e através daquela nação Deus vai trazer a revelação da unidade de Deus, de que existe um único Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E quando o povo de Deus já estava preparado para conhecer um pouquinho mais sobre Deus, pois o Deus revelado pelas Escrituras é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o povo já estava preparado para a revelação da Trindade, de um Deus triuno, então aquilo que estava implícito no Antigo Testamento, pois nós temos ali a Trindade, ou um Deus triuno sendo revelado não de forma explícita, mas de forma implícita. Quando Deus vai criar o homem, a Bíblia diz que Deus falou: e façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está no plural, mas nós temos ali uma revelação implícita de um Deus triuno que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vem o Novo Testamento, e aquela revelação que estava implícita no Antigo Testamento agora vai ser explicitada no Novo Testamento, e nós vemos Deus revelando a Trindade, sendo revelada de forma mais clara no Novo Testamento. Na bênção apostólica nós falamos que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. No batismo nas águas nós batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e assim por diante. Então, quando nós lemos esse verso da mensagem do anjo dizendo: porque para Deus nada é impossível, nós temos aqui algumas verdades implícitas que não estão explicitadas nesta simples frase, mas tem verdades, tem doutrinas que nós podemos aprender nesta declaração. E a primeira coisa que eu consigo perceber na declaração desse anjo é que tem uma verdade implícita que está revelando que Deus poderia fazer aquilo que o anjo estava falando por causa dos atributos de Deus. Deus é conhecido por seus nomes, Deus é conhecido por suas obras, e Deus é conhecido por seus atributos. Os nomes de Deus revelam o que Deus faz e o que Deus é. Quando Deus apareceu para Abraão, Deus apareceu para ele e se revelou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos vários nomes, Deus se revelando no Antigo Testamento com muitos nomes: Elohim, El Shaddai, Adonai, que significa Senhor, o dono de tudo, aquele que pode tudo, Jeová. E o teólogo Meyer Pierman, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz que Deus, através da revelação dos seus nomes, nos dá condições de conhecer um pouquinho mais do seu caráter, da sua pessoa e das suas obras. Então, quando Deus se revela como Jeová Rafá, ele se revela que é a cura para aqueles que precisam de cura. Quando Deus se revela como El Shaddai, ele está se revelando que ele é o Todo-Poderoso para aqueles que imaginam que não tem solução para a sua causa ou para o seu problema. Mas Deus não só se revela através dos seus nomes, mas também revela através das suas obras. As obras de Deus revelam o que Deus é, o que Deus faz, o que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer. Mas Deus também se revela através dos seus atributos. E o que são os atributos de Deus? Os atributos o que é um atributo? Atributo é aquela característica inerente ao ser, é aquilo que caracteriza Deus. Então, quando nós falamos dos atributos de Deus, nós estamos falando das características de Deus. E para facilitar o nosso entendimento acerca deste assunto, a teologia
ela faz uma classificação dos atributos de Deus sobre 3 aspectos. Diz que existem os atributos naturais de Deus, os atributos morais de Deus e os atributos de poder. Os atributos naturais de Deus fala da natureza íntima de Deus. E quais são os atributos naturais de Deus? Nós encontramos isso na Bíblia Sagrada, na revelação bíblica, quando há uma declaração da parte de Deus, como aquela que Jesus fez quando ele conversava com a mulher samaritana, e ele diz para ela: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a espiritualidade, se Deus é espírito, então a espiritualidade é um atributo de Deus, e é um atributo natural de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus é um ser eterno. Então um outro atributo natural de Deus é a eternidade. E o que é ser eterno? Ser eterno significa não ter princípio e também não ter fim, aquele que subsiste eternamente, que sempre existiu. Aleluia! Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos, pelo fato de Deus ter o atributo natural da eternidade, ele ser eterno, Deus também sendo eterno, então também ele é imutável. Tem uma declaração bíblica no livro do profeta Malaquias, onde ele diz, Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Se ele não muda porque ele é eterno, então esta declaração nos ensina que outro atributo de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, o homem muda, mas Deus não muda. O homem muda, mas Deus permanece o mesmo. Vai dia, vem dia, entra ano, sai ano, entra década, sai década, século, milênio, e Deus permanece sendo o mesmo. É por isso que a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Aleluia. Estes são alguns exemplos dos atributos naturais de Deus, que fala da natureza íntima de Deus. O outro atributo natural de Deus também é a invisibilidade. Deus é invisível. A Bíblia declara que ninguém jamais viu a Deus. Deus é invisível porque Deus é espírito, Deus não é um ser material, e tudo que é imaterial é invisível. Então a invisibilidade também é um atributo de Deus. Mas Deus também é conhecido pelos seus atributos morais. Mael Pirmel diz que esses atributos morais são atributos relacionados aos seres, às criaturas morais. E quais são esses atributos morais? Esses atributos morais podem ser classificados como o amor, a fidelidade, a bondade, a graça, a misericórdia. Tudo isso é atributo de Deus. E estes atributos morais é conhecido teologicamente como atributos comunicáveis. Quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem, Deus soprou no homem o fôlego de vida e comunicou algo de si, comunicou a vida e comunicou algo dos seus atributos ao homem. E estes atributos morais de Deus foram comunicados ao ser humano. Eu me lembro que na época da pandemia, eu assisti uma escola bíblica dominical da igreja de Juiz de Fora, e a ministrante da lição da escola ali, era uma das filhas do pastor Walter, que eu não sei o nome dela. Ela falou que o homem tem amor, porque o amor é um atributo de Deus que foi comunicado ao homem. Mas o amor que reside em Deus, ela usou esta expressão, nunca me esqueci, é infinitamente superior do que aquilo que está em nós. Porque em Deus é o amor perfeito, é a perfeição de tudo que existe. Tudo que existe em Deus resiste na mais altíssima perfeição. A bondade que reside em Deus é infinitamente do que aquilo que está em nós. A graça que está em Deus é infinitamente do que a graça que nós podemos manifestar com os nossos semelhantes. Mas os atributos de Deus, esses atributos são atributos comunicáveis, mas também existem aqueles atributos chamados de atributos incomunicáveis. São atributos que não foram comunicados ao homem quando Deus criou o homem.
E estes atributos, eles são classificados em 3: a onipotência, a onisciência e a onipresença. Só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente. Nenhuma criatura que foi criada por Deus foi a ela comunicada estes atributos. São atributos exclusivos da pessoa divina. E ser onisciente significa ter o conhecimento de todas as coisas, o conhecimento instantâneo de tudo, em todas as horas, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os momentos, no universo e fora do universo. Ser onipresente significa que a presença de Deus está em todos os lugares. O salmista, ele falou sobre isso: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no céu a minha cama, tu ali estás também. Para onde me irei do teu Espírito? Não tem como fugir da presença de Deus, pois Ele é um ser onipresente. Para onde o homem for, seja no céu, seja na terra, seja no mar, Deus estará lá presente. A sua presença estará lá, pois Ele é onipresente. E não só onipresente, mas Deus também, um atributo de Deus é a onipotência. E o que significa ser onipotente? Esse prefixo oni significa todo, significa que Deus tem todo o poder. E é pelo fato, e é aqui que entra aquilo que eu vejo de forma implícita nesse versículo, quando o anjo diz para Maria: vai acontecer, você vai gerar um filho, mesmo que você não teve relacionamento, não conhece varão, mas vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. De forma implícita, o anjo está dizendo para ela: vai acontecer, porque o Deus no qual me enviou, o Deus que eu estou às suas ordens, ao seu serviço, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Se você crê nesta verdade, levante a mão e dá glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu vejo esse versículo, eu fico pensando como Deus usa os seus atributos para cuidar do homem. Eu fico imaginando comigo Deus fazendo uso dos seus atributos no relacionar e no cuidar da humanidade. Eu sei que eu preciso ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, mas eu peço licença para abrir um pequeno parêntese aqui e ir para uma outra passagem, quando lá no Éden, Deus observa a vida de Adão, e ali nós percebemos Deus fazendo uso dos seus atributos no cuidado com o homem. Deus acompanhando a vida de Adão, o dia a dia de Adão. Deus disse consigo mesmo: não é bom que o homem esteja só. A criação até aquele momento, ela estava perfeita. A criação até aquele momento, ela era perfeita. Tudo que Deus fez perfeito. O próprio Deus, sendo perfeito, Ele disse que tudo era muito bom. Mas tem uma coisa, como nós estamos num culto da CIB, hoje as irmãs vão ficar felizes aqui. A criação era perfeita sem a mulher, mas a criação não era completa. Perfeição é uma coisa e ser completa é outra coisa. Tudo estava perfeito, mas ainda não estava completo. E Deus, acompanhando a vida de Adão, Deus disse consigo mesmo: eu vou fazer uma adjuntora para ele. Eu vou fazer alguém que lhe corresponda. Eu vou
criar alguém que lhe seja uma ajudadora, que esteja ao seu lado. Meus irmãos, é nesta declaração divina, onde Deus diz, não é bom que o homem esteja só, que também percebo algumas verdades implícitas nessa declaração. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Deus estava naquele ato fazendo uso dos seus atributos. Como assim, pastor Júnior? Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, porque Deus sabia que o homem estava só. E Deus sabia que o homem estava só por causa do seu atributo chamado onisciência, que é o conhecimento instantâneo e sem esquadriação de todas as coisas, em todas as épocas, em todos os lugares e em todos os momentos. Deus sabia que Adão estava só por causa do seu atributo que é chamado de onipresença. Deus sabia que ele estava só porque Deus tinha criado e colocado Adão no jardim do Éden, mas Deus estava presente no Éden. A presença de Deus estava lá. Deus acompanhava Adão. Deus acompanhava diariamente, de forma diária, a vida de Adão. Deus sabia que o homem estava só, porque ele era onisciente, era onipresente. E como um dos atributos de Deus é a justiça, a Bíblia diz que Deus é justo, Deus usou o seu atributo da justiça para julgar aquela situação. E julgando aquela situação, Deus deu o decreto: não é bom que o homem esteja só, farei-lhe uma adjuntora. Deus faz uso então do seu atributo chamado misericórdia. Deus tem misericórdia de Adão e não permite que ele continuasse daquela forma, naquele estado, vivendo em uma criação perfeita, porém ainda não completa. Então Deus decide usar de misericórdia. Deus decide usar com seu atributo da sua graça, sendo gracioso, e decide preparar-lhe uma adjuntora, alguém que lhe correspondesse. Então Deus coloca Adão para dormir, um sono profundo, e Deus, da costela de Adão, Deus vai lá e arranca a costela de Adão, e daquela costela Deus forma uma mulher. E quando Adão desperta do sono, Deus diz para Adão: pode se preparar, Adão, porque hoje tem casamento. O homem dorme solteiro e acorda casado. Ele dorme solteiro e acorda preparado. Pode se preparar, porque hoje eu vou celebrar, como se Deus estivesse dizendo: eu vou celebrar o primeiro casamento na terra. Meus irmãos, Deus fez isso, sabe por quê? Uma verdade implícita nesta declaração: não é bom que o homem esteja só. Deus fez isso porque para Deus nada é impossível. Deus fez isso pois Deus fez uso do seu atributo chamado onipotência. O homem não consegue fazer isso. Homem não consegue. Se tiver alguém aqui que é solteiro, ou uma moça solteira que está procurando um casamento, um namoro, vai dar trabalho, tem que correr atrás, tem que conversar, tem que chegar. Não é assim não. Agora com Deus é diferente, meus irmãos. Ele pôs para dormir, e quando Adão acordou, aleluia, é como se Deus dissesse para ele: se prepare, porque hoje você acaba de acordar e hoje você vai para um casamento. Médico não faz isso. Se você chegar para um médico e dizer: eu quero casar, estou solteiro e eu preciso de um casamento, ele não vai conseguir fazer o que Deus fez com Adão. O homem não faz, o médico não faz, advogado não faz, mas Deus faz. E Deus faz
mais. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente, Ele tem poder, Ele tem autoridade e Ele faz tudo o que lhe apraz. O pastor Mário Lúcio leu no Salmo 115 hoje aqui dizendo que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Esta situação foi transformada e foi mudada, porque Deus é onipotente. Aí eu fecho parênteses e volto para o texto que nós fizemos a leitura nesta noite. Meus irmãos, muitas vezes nós temos a tendência de olhar para as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, e imaginamos que elas não têm solução. Imaginamos ou pensamos e até mesmo declaramos: não, isso não tem jeito. Isso não tem jeito mais. Ah, fulano já era. Ah, aquela causa, aquilo está perdido. Ah, isso não. Ah, aquela igreja, não. Aquilo não dá certo mais, aquilo não vai para frente. Meus irmãos, quando nós tomamos atitudes como estas, isto revela que nós não conhecemos Deus. Isto revela que nós não conhecemos verdadeiramente Deus. Mas o crente que conhece verdadeiramente a Deus, ele sabe que pode ter decreto da medicina, pode ter decreto da justiça, mas se Deus entrar numa peleja, mas se Deus entrar numa causa, não está entrando uma pessoa qualquer. Quando Deus entra numa causa, quando Deus entra numa peleja, é o onipotente que está entrando, é o onisciente que sabe de tudo que está entrando, é o onipresente que está entrando naquela causa, e quando ele decide fazer, não tem ninguém que impeça o agir de Deus. Tem uma passagem no Antigo Testamento que me chama muito a atenção. Elias, um homem de Deus, vivendo num período de frieza espiritual, ele profetizou que durante 3 anos e 6 meses não choveria, não ia chover sobre a face da terra, e como de fato não choveu, e a fome veio, o povo morrendo de fome, o povo passando necessidade, e Deus falou para o profeta: vai para o ribeiro de Querite, porque eu ordenei que os corvos que ali te sustentam. O homem de Deus vai para o ribeiro, e de manhã e à tarde, de manhã e tarde, os corvos traziam pão e trazia carne. Trazia pão e trazia carne. O povo morrendo de fome, pessoas morrendo por causa da seca tremenda. Mas o homem que estava sob o cuidado de Deus, o homem que acreditava na palavra de Deus, o homem que conhecia o onipotente, enquanto muitos morriam de fome, o homem de Deus comia pão, o homem de Deus comia carne, e o homem de Deus bebia água. Comia pão, comia carne, de manhã comia pão e carne e bebia água. Quando era tarde, comia pão, bebia água e comia carne. Mas como um cardápio todo dia pode ser dos melhores, a gente enjoa, passou um tempo, o ribeiro secou, e o homem que estava sob o cuidado de Deus, Deus falou para ele: pode ir para a cidade de Sarepta, porque eu ordenei ali uma viúva, e essa viúva vai te sustentar. Quando o homem de Deus vai para aquela cidade, ele encontra uma viúva e pede um bolo, e ela diz: olha, a tua serva vai fazer a última refeição, pois a farinha da panela, o azeite da botija está acabando, eu vou comer e meu filho vai comer, e depois nós vamos esperar a morte. Mas o homem que estava sob o cuidado de Deus, que sabia que o Deus de Israel é o Deus onipotente, que tem todo o poder, ele falou para aquela viúva: pode fazer o bolo, pode trazer para mim primeiro
beber, porque assim diz o Senhor: o azeite da botija e a farinha da panela não vai acabar enquanto o Senhor não fizer chover sobre a face da terra. A Bíblia diz que ela fez conforme a palavra de Deus, e Deus sustentou o profeta, Deus sustentou a viúva, o povo passando necessidade, o povo, muitas pessoas morrendo de fome, mas o homem que servia o onipotente comia pão, bebia água, comia carne e comia bolo, comia pão, comia carne e bebia água. Ei, igreja de Lagoa Formosa, esse é o Deus que vocês servem, esse é o Deus que nós servimos. Para Ele nada é impossível. Quantos creem no Deus do impossível? Quantos creem que o onipotente está aqui nesta noite? Eu creio. Aleluia, aleluia, aleluia. É esse Deus, que não existe impossíveis para Ele. Josué estava diante das muralhas de Jericó, mas Deus deu a estratégia: pode rodear a cidade. No 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, e Josué disse para o povo: pode gritar, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo gritou, pastor Mário Lúcio, e aquelas muralhas vieram abaixo, e Deus deu a vitória para Israel. O povo estava diante do Mar Vermelho. Muitos começaram a perguntar para Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar neste deserto. Mas Moisés estava sendo guiado pelo onipotente, e o onipotente falou para Moisés: estende o teu cajado aí. Moisés fez de acordo com a orientação de Deus, e o mar abriu, dividiu em 2 partes, e o Deus fez aquele mar abrir, e o povo passou a pé enxuto pelo aquele mar. O povo estava uma certa vez diante do rio Jordão, as águas desciam das geleiras, arrebentavam em todas as ribanceiras, mas Deus parou aquelas águas para o povo de Israel atravessar. Gideão estava guerreando com exércitos mais poderosos da face da terra, só tinha 300, mas com 300 Deus deu a vitória para eles. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, mas o onipotente entrou naquela fornalha também. O fogo queimou aqueles que jogaram, mas o fogo não teve poder sobre o povo de Deus. O fogo não teve poder sobre aqueles jovens, porque o onipotente entrou naquela fornalha. Lançaram Daniel na cova dos leões, mas o onipotente foi lá e fechou a boca daqueles leões e ordenou que aqueles leões jejuassem. Meus irmãos, uma vez disseram que os discípulos de Jesus não pagavam imposto. Jesus sabia que tinha dinheiro dentro de um peixe no meio de um rio. Vai lá e pega aquele peixe, o primeiro que vier, e paga o imposto por mim e paga o imposto por ti. Por quê? Porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, porque Ele é onipotente. Ei, eu vim hoje de Serra do Salitre para dizer para a igreja de Lagoa Formosa: tem pessoas que entrou aqui nesta noite imaginando que a causa dele não tem mais jeito, não tem mais solução. Aleluia! Mas a palavra de Deus diz no livro de Daniel que o povo que conhece o seu Deus, no último capítulo de Daniel, diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Essa conversa de dizer que não tem jeito, essa conversa de dizer que não vai dar certo, essa conversa é conversa de crente e de pessoa que não conhece Deus. Mas quem conhece Deus sabe que para Deus não tem impossível. Quem conhece Deus sabe que Deus é onipotente, que tem jeito sim, tem jeito sim, tem jeito sim. Quem conhece Deus verdadeiramente
mente. Não tem essa conversa fiada de dizer que não vai dar certo, não. Vai dar certo sim, porque você serve aquele que tem poder de fechar a boca de leão. Você serve aquele que tem poder de apagar a força do fogo. Você serve aquele que joga a muralha de Jericó por terra. Você serve aquele que nesta noite pode entrar na causa que você está enfrentando aí e começar a realizar um milagre, e começar a realizar a cura. Pastor Juninho, eu entrei aqui nesta noite, eu estou com diagnóstico de uma doença. Eu acho que não tem jeito mais não. Deixa eu dizer para você, o Onipotente também entrou nesta causa. O Onipotente também está aqui. Aquele que tem poder para curar câncer, aquele que tem poder para curar qualquer doença, aquele que teve poder para abrir o mar, para apagar a força do fogo, para fechar a boca de leões. Ele está aqui nesta noite. Não vem com essa conversa fiada de dizer que não dá certo, que não tem jeito não, pois para Deus nada é impossível. Maria falava, nós estamos no culto de mulher, Maria falava para Deus, para o mensageiro: como que vai acontecer isso? Isso não tem jeito, eu nunca tive relacionamento com varão. Mas o mensageiro tem essa verdade implícita nesse texto. Ele disse: para Deus nada é impossível. Não é nada impossível, pois Ele é o onipotente. Ele tem todo o poder. Jesus falou isso dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus falou com Pedro: Pedro, você é um fragmento de pedra, uma pedra pequena, mas sobre esta pedra ele estava falando dele mesmo, sobre aquela declaração que Pedro tinha falado. Jesus disse: sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se tem crente que ainda acredita em milagre, se tem crente que ainda acredita em cura, se tem crente que ainda acredita em salvação, se tem crente que ainda acredita no batismo com o Espírito Santo, se tem crente que ainda acredita em milagre, levante a mão e começa a dar glória a Deus. Levante a mão e exalte a Deus. O onipotente vai entrar nessa causa hoje. Não vai ter jeito. Tem jeito, tem. O onipotente está aqui nesta casa nesta noite. Será que você pode ficar de pé comigo nesta noite? Aleluia. Aleluia. Se tiver alguém que sentir a necessidade de vir aqui à frente também, tenha liberdade, pode vir, que nós vamos fazer uma oração por você. Mas eu quero dizer para você nesta noite, nós vamos orar, e nós não estamos clamando aos deuses das nações, que o pastor Mário Lúcio leu aqui no Salmo 115. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, nem som algum sai da sua garganta. Não! Nós estamos clamando àquele que tem poder. Nós estamos clamando ao onipotente. É Ele fazer um milagre hoje. É Ele que vai entrar nessa peleja hoje. É Ele que vai entrar nessa causa hoje. É Ele que vai colocar as mãos hoje. Mãos que sara, mãos que cura, mãos que liberta, mãos que transforma, mãos que restaura. Não tem jeito para aquele casamento. Meu esposo não tem jeito mais não. Eu vou desistir, eu vou largar. Não, tem jeito sim. Coloca na mão do onipotente hoje. Coloca na mão do onipotente hoje para você ver. Não vem com essa conversa de dizer que não vai dar certo. Vai. Deus está dizendo: vai dar certo sim. Vai. Deus vai fazer. É hoje. Você vai vir aqui como servo de Deus. Eu quero profetizar nesta noite. Você vai testemunhar mais uma vez. Tem mais um testemunho para ser dado. Tem mais um testemunho para ser falado. Hoje o onipotente entra nesta peleja. Feche os teus olhos agora.
Alabaixo managasu de calabachandarabagai. Pai, eu vim nesta cidade para pregar a tua palavra, e aqui tem um povo que serve ao Senhor, aqui tem um povo que conhece o Onipotente, aqui tem um povo que sabe que para o Senhor nada é impossível, que nada é impossível. O Senhor que abriu o mar vermelho, o Senhor que parou as águas do Jordão, o Senhor que entrou na fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Senhor que nós servimos. E a tua palavra diz que o Senhor não muda, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então, Pai, olha para esse teu filho agora que está clamando, olha para esse teu filho. A tua palavra revela que o Senhor é um ser pessoal, a pessoalidade é um atributo da sua pessoa. O Senhor tem todos os atributos, todas as características constitutivas de uma personalidade. O Senhor fala, o Senhor ouve, o Senhor vê, porque o Senhor é um ser pessoal. Ouça agora o clamor do seu filho, ouça agora o clamor da sua filha, ouça agora o clamor do seu servo. Entra, meu Pai, nesta peleja agora, entra nessa peleja, papai querido. Nós clamamos ao Senhor, nós clamamos a Ti, porque nós cremos no Deus que faz o impossível, nós cremos no Deus que faz o impossível, nós cremos naquele que pode fazer o que o homem não faz, o que o médico não faz, o que a medicina não faz. Então, Pai, selo a vitória agora na vida desse teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo, em nome de Jesus. Repita comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, é o que eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus.